Nós vamos começar hoje a nossa primeira devocional da série de exposições em Ruth. Vamos crescer juntos através das Sagradas Escrituras. Ruth 1, a partir do versículo 1, e nós vamos até o final do versículo 22. Com toda a reverência, vamos nos colocar diante do Senhor e meditar na sua palavra. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, pois, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém,
no princípio da cega da cevada. Vamos orar. Deus Santo e Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua palavra, que é aberta e lida. Nós desejamos, sinceramente, expor e ensinar a Tua igreja, os irmãos e irmãs que aqui vêm pelo Instagram, mas para que nessa manhã a Tua palavra seja, mais uma vez, como ela o é, viva e verdadeira, para transformar, alimentar e sustentar os nossos corações. Assim nós te imploramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um livro que eu pessoalmente amo muito e que particularmente me chama a atenção por causa de detalhes que nós, conhecendo bem a história de Ruth, às vezes passamos muito em branco, batido. Primeiro que este é um pequeno livro entre dois grandes livros. Nós estamos no fim do livro dos Juízes, que é uma história grande, rica, cheia de detalhes. Nos dias dos juízes, na verdade, é um período de séculos, mais de 400 anos, que é a transição entre os dias de Moisés, Josué e caminhando para os dias dos reis, começando com Saul e depois com Davi. Assim, meus irmãos, nós temos o bloco Josué, Juízes, e depois o bloco 1ª e 2ª Samuel. E no meio desses dois grandes blocos, dos dias da tomada da terra, do estabelecimento dos juízes, e depois os dias do reinado, do pedido do povo por um rei, nós temos esse livrinho aqui no meio. O livro de Ruth. Esse livro, o nome dele é dado por causa da Moabita. E um livro no cânone judaico, que o seu título é pela Moabita. Também é um livro que é chamado livro de Ruth, mas ele começa com Noemi e termina com Noemi. A primeira família que é citada é a família de Elimeleque e sua esposa, sua mulher, como diz aqui no texto, versículo 2, Noemi. E lá no capítulo 4, é um livro bem curto, e no final do capítulo 4, nós vemos então o casamento de Boaz e Ruth, e vemos que Ruth tem um filho, e termina dizendo o seguinte, versículo 17 do capítulo 4. As vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. A história de Ruth, mas ela começa com Noemi, termina com Noemi. Evidentemente, é algo que se você já me ouviu pregando as escrituras, você vai saber disso, que esse não é o livro de Ruth, porque esse é o livro de Deus. É a Bíblia. É um dos livros da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus para o povo de Deus. E nessa sessão introdutória, esses detalhes são importantes, mas mais importante deles é o fato que ele termina já citando o nome de Davi. Ou seja, este não foi um livro escrito por Ruth nem nos dias de Ruth. Este é com certeza um livro da introdução à genealogia de Davi. E não se registraria um livro de introdução à genealogia de um pobre pastorzinho, de um menino que cuida de ovelhas. Esta é a introdução da genealogia do rei Davi. Esta é a apresentação da linhagem do rei de Israel e do chamado do grande rei, do grande herói de Israel. Então, o que nós temos diante de nós neste primeiro capítulo é exatamente a introdução, a primeira parte da história da genealogia do rei Davi. E ela começa através de uma família que se afasta de Yahvé, que se afasta de Deus,
que se afasta do povo de Deus e que sai da terra prometida. No primeiro versículo, diz já então que no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E essa fome que nós temos aqui não é algo assim curto, rápido, não é uma recessão de um ano ou outro, não é um problema com uma colheita só, mas é um problema de fome longa. Porque nós vemos no versículo 6, após 10 anos da morte de Elimeleque e do casamento dos filhos de Noemi com as moabitas, e aí então eles morrem, e aí então ela decide voltar. Por quê? Porque ela ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Então nós não sabemos quanto tempo da mudança deles de Belém para Moabe até a morte de Elimeleque. Mas sabemos quanto tempo entre a morte de Elimeleque até o casamento e a morte dos filhos, 10 anos. Então, minimamente, se as coisas aconteceram tudo de uma forma muito rápida, entre 10 a 15 anos de fome sobre a terra de Israel, sobre as terras do povo em Judá, de fome na família de Ruth e nas terras de Belém. Belém, que por sinal é chamada Casa do Pão. Belém significa Casa do Pão. E eles mesmos, quando cita no versículo 2, os filhos de Ruth e Noemi, Malom e Quilion, são chamados de Efrateus de Belém. Belém, Efrata. Casa do Pão, Belém. Efrata, frutífera. Nós temos aqui então essa cena no povo de Deus, na terra do povo de Deus, durante esse período onde o destaque eram os juízes, uma família no meio de grande fome, numa terra que deveria ser farta, decide abandonar a sua casa, as suas terras, as suas propriedades, e nós sabemos que não são poucas, porque essa é a cena de Boaz e de seu parente próximo sobre o resgate das terras de Elimeleque e Noemi, que nós veremos mais à frente. Ou seja, eles tinham muitas posses, eles abandonam tudo para poder buscar o seu próprio sustento. E nessa manhã, nessa temática, nessa ideia central que eu vejo por todo o livro, que é essa busca de Deus, em busca de Deus, nós vemos, na verdade, na figura de Elimeleque, Noemi e seus filhos, uma busca por deuses. E, obviamente, que nós registramos isso com D minúsculo. Aqueles que, na verdade, nessa ideia dessa busca de Noemi, de Ruth, de Boaz, e da nossa busca e por Deus, através da leitura do livro de Ruth, Deus, obviamente, com D maiúsculo, Yahvé, o Senhor, o Deus, o grande eu sou, o único Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Israel e é o Deus da Igreja de Cristo Jesus, nós vemos que quando as coisas apertam, uma família do povo de Deus, vivendo na terra prometida por Deus, com posses de uma terra frutífera e de uma cidade frutífera, da casa do pão, vem a fome, vem os problemas, vem as dificuldades, e eles resolvem procurar por outros deuses. Diferentemente, meus irmãos, de você mudar da capital de São Paulo, da cidade de Belo Horizonte, para talvez Goiás, para o interior do Ceará, diferentemente de uma pessoa que mora no Brasil e consegue um emprego no Canadá, na Austrália, em Portugal, e se muda nesse tipo de migração que é muito comum para nós nos nossos dias, aqui o contexto é totalmente diferente. A terra dada por Deus para reunir o seu povo, prometida por Deus, ela é também administrada por Deus. E a providência do pão e do alimento, da colheita, vem única e exclusivamente das mãos de Deus. No deserto, o maná caía todo dia. E isso parecia que era muito claro que eles dependiam de Deus todos os dias. Aqui,
A colheita vem anualmente, a cada nova estação. E eles também dependem totalmente de Deus. O Deus do maná é o Deus da terra, é o Deus da colheita. Mas eles preferem ir para a terra de Moabe. Eles não só abandonam a terra do povo de Deus, mas como se voltam aos seus deuses. É claro isso quando Noemi fala isso no meio da estrada com suas noras. A expressão que ela usa 2 vezes é: voltem à sua terra, aos seus parentes e aos seus deuses. Além disso, enfatiza essa ideia de envolvimento com outro povo e outros deuses com a questão deles terem se casado. Os filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 mulheres pagãs. Desobediência a Deus. Por causa da necessidade de procurar seus próprios deuses. Na verdade, é procurar em mim mesmo um próprio Deus para que possa alcançar as minhas necessidades. É isso que Ruth, Elimeleque e seus filhos fazem. Deixam Deus, o seu povo, a sua terra, as suas promessas durante a adversidade, para que possam encontrar aquilo que Deus dá por suas próprias forças. Como é que nós podemos ver essa introdução de Ruth e aplicar para as nossas vidas hoje? Olha, meus irmãos, eu comentei recentemente no nosso grupo de casais da Calvário que eu nunca vi alguém falar assim: vou me mudar de cidade para trabalhar numa igreja A, B ou C. Vou me mudar de bairro para ficar mais próximo da igreja que eu frequento. Vou me mudar até de emprego e ter um emprego que ganhe menos para que eu possa servir mais numa região do país onde precisa de mais famílias, de missionários, etc. Isso seria coisa para pastor, para missionário, mas nunca para crentes. Mas muitas vezes, se nós precisamos suprir o pão da nossa mesa, nós nos mudamos de cidade para um país que muitas vezes pode até ter a porta fechada para os cristãos. Para lugares onde a gente sequer sabe se haverá comunhão com crentes. Para países onde o progressismo ideológico tem imposto às famílias e à sociedade coisas que são totalmente contra as escrituras, como o Canadá, por exemplo, como a Austrália, por exemplo. Brasileiros não param de ir para lá. Quantos os brasileiros têm ido para Portugal e morado em alguns lugares que não tem uma igreja por perto? Uma dificuldade enorme de comunhão com a igreja de Cristo Jesus. E nós fazemos isso em várias cidades do Brasil também. Quantas vezes nós também migramos, nos afastando de Deus por causa da nossa providência? Quantas vezes continuamos morando no mesmo lugar? E eu estou caminhando para o fim. Quantas vezes, por causa de trabalho, deixamos de ir à igreja? Por causa de um relacionamento afetivo. Homens que se casam com mulheres não crentes. Mulheres que se casam com homens não crentes. Buscando a provisão que deve vir de Deus com as nossas próprias mãos. Foi isso que esse povo fez. E ao invés de buscar a Deus, buscaram deuses. Os deuses do nosso coração. Os ídolos da nossa própria vida. Os deuses que nós criamos pelas nossas vontades. Não por necessidades. Muitas vezes por nossas vontades e caprichos. Nos afastamos de Deus. Nos afastamos do seu povo, da sua palavra, da sua lei, das suas promessas, a fim de buscar por nossas próprias forças, por nossa própria vontade, aquilo que queremos para nós. Essa é a aplicação que eu quero trazer desse primeiro trecho introdutório. Amanhã nós vamos ver um pouco mais a conversa de Noemi e Ruth na estrada, voltando para Belém, e a chegada delas de volta à sua casa, ainda no capítulo 1. Pense um pouquinho. O que te afasta de Deus? Quais são, entre aspas, necessidades que te levam para longe da vontade do Senhor? Que te levam a fazer coisas que claramente estão proibidas na lei de Deus? Que são evidentes nas Escrituras e que você passa a relevar?
Quais são os pequenos detalhes, os acertos da vida corriqueira que fazem eu pensar assim, bom, mas não é bem assim. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Sua palavra é viva e verdadeira, a nossa única condução de fé e prática. Que nós possamos esperar em Deus, na sua palavra e na vitória final de seu Filho Cristo Jesus, o nosso Senhor, toda a provisão da qual nós necessitamos. Vamos orar. Deus bendito, aplica a tua palavra em nossos corações. Muito obrigado por esse tempo de meditação. Eu te peço, Senhor Jesus, que nós possamos, de forma viva e verdadeira, buscar toda provisão nesse momento de necessidade ou em qualquer momento de necessidade das nossas vidas. O que quer que seja que necessitemos. Se comida, comida. Se direção e sabedoria, direção e sabedoria. Se sustento, se abrigo, casa, se saúde, se confiança, se fé, ousadia, se necessitamos, Senhor, mesmo de desejo por Ti, que busquemos em Ti, na Tua palavra e nas Tuas santas promessas. Assim nós Te imploramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa manhã e que nós possamos continuar meditando nas Sagradas Escrituras durante o restante desse dia.